Olá, estamos bem? Creio que sim. Eu estou feliz por continuar nosso estudo e hoje vamos aprender algo sobre a pedra angular. Pedra angular é chamado a primeira pedra para construir um edifício. E para que o edifício espiritual, este mundo, seja reerguido, Cristo veio e morreu por eles, os pecadores, os rebeldes, por nós, que muitas vezes desrespeitamos a pessoa de Cristo e o ser que ele enviou, quer dizer, a Trindade. E somos rebeldes, desobedientes, e duvidamos de tudo das coisas de Deus. Então o Senhor Jesus, para mostrar a Satanás que ele poderia vencer e para mostrar aos outros mundos, ele veio e levou os pecados de todos ao esquecimento através de sua morte e tortura na cruz. Vamos adiante. Está escrito na Bíblia, no capítulo 16 de Mateus, e o verso 17 e 18. Diz assim: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro? A igreja foi edificada sobre Pedro? Aqui tem duas observações. Primeiro, que Jesus disse a palavra esta. Esta se refere à primeira pessoa do singular. Para os estudantes é muito fácil isto. Pedro não era este, era esse, não é? Bom, vamos adiante. E Pedro, que significa em latim Petrus, ou pedregulho, pedaço da pedra grande, da rocha. Ele era o representante, segundo a palavra, porque ele foi o primeiro que confessou que Cristo era o Filho de Deus. Mas vamos ver como Pedro entendeu. Vamos ver o que ele falou mais tarde nas suas pregações, no livro de Atos, no capítulo 4 e no verso 11. Pedro falando: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro entendeu que a pedra angular era Cristo e não era ele. Mas vejamos o que disse Paulo aos Efésios, no capítulo 2 e no verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado. E Paulo, falando à igreja de seus dias, ele disse assim, em Efésios 2, 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Maravilha! Isto entenderam o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, sem sombra de dúvida. Quem é a pedra angular? Jesus Cristo. Agora falamos dele em poesia. A pedra angular. Cristo é a pedra angular, a base do firmamento, a nobre vida exemplar, firme estabelecimento. Foi ele quem disse, eu sou, a pedra vinda de Deus. Desta terra sei que vou,
ressurreto para os céus. A pedra que era lavrada foi posta entre a terra e os céus e continua guardada lá na direita de Deus. Nesta pedra, amigo, contém a inspiração da cruz e dela que paz advém, é pedra que a vida traduz. Seu toque de redenção nos purifica do mal. Toquemos nela então, para ter vitória afinal. É maravilhoso demais falar de Jesus. Vamos saber como uma criança deu informação falando de Cristo. Mamãe, eu falei com um senhor. Ele é tão meigo, tão bondoso. É capaz de retirar o dissabor de cada um. Seu gesto carinhoso. Como a brisa leve, ele é tal qual. Se faz notar sua voz pela brandura. Tem a aparência de um ser celestial, a nobreza de santa criatura. Os discípulos queriam afastar, de virem rodeá-lo as criancinhas. E ele disse, deixai que me venham cercar estas pobres, infelizes criaturinhas. Então ele orou, suplicando a Deus o amparo e a divina proteção. Pai, dá a estes pequeninos meus tua bênção e eterna direção. Amém. Quão maravilhoso era o desejo, o prazer das crianças que se chegavam a Deus. Agora vamos adiante dizer o que Cristo representa para as pessoas. Aqui está a representação bíblica de Cristo. No livro de Gênesis, ele é o Criador, ou a semente da mulher. No livro de Êxodo, ele é o grande eu sou. No livro de Levítico, ele é o eterno Cordeiro. Em Números, o contador divino. Em Deuteronômio, o autor da lei. Em Josué, o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes, o juiz celestial. Em Rute, o companheiro divino. No livro de 1 Samuel, o despertador divino. Chamou o menino Samuel e este lhe atendeu. Em 2º livro de Samuel, Deus é minha fortaleza. Em 1 Reis, o rei dos reis. Em 2º, o rei dos milagres. Em 1 Crônicas, o Deus de nossos pais. Em 2º livro de Crônicas, o Deus de Israel. Em Esdras, o sacerdote divino. Em Neemias, o restaurador. Em Ester, o rei que salva. Em Jó, o redentor vivo. Em Salmos, o bom pastor. Em Provérbio, a sabedoria. Em Eclesiastes, única finalidade da vida. Em Cantares, o meu amado. Em Isaías, o Deus forte. Em Jeremias, o Senhor justiça nossa. Em Lamentações, o Pai das misericórdias. Em Ezequiel, o Deus santo. Em Daniel, o Rei altíssimo. Em Oséias, o marido divino. Em Joel, o todo-poderoso. Em Amós, o Senhor Jeová. Em Obadias, o Senhor libertador. Em Jonas, o grande capitão. Em Miqueias, o Deus da minha salvação. Em Naum, Deus tardio em irar-se. Em Abacuque, o Deus que proclama fé. Em Sofonias, o rei de Israel. Em Ageu, o desejado de todas as nações. Em Zacarias, o Senhor dos exércitos. Em Malaquias, o Deus que julga. Em Mateus, o Salvador. Em Marcos, Filho do Deus Altíssimo. Em Lucas, o Senhor dos sábados. E também o Deus nascido de mulher. Em João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Atos, a ressurreição e a vida. Em Romanos, o Senhor da graça. Em 1 Coríntios, o dom supremo do amor. Em 2 Coríntios, o Senhor Todo-Poderoso.
Em Gálatas, o Deus que nasceu neste mundo. Em Efésio, o Deus das boas obras. Em Filipenses, Cristo Jesus, meu Senhor. Em Colossenses, a imagem de Deus Pai. Em 1 Tessalonicenses, o Deus da santificação. Em 2 Tessalonicenses, o Senhor da paz. Em 1 Timóteo, o Deus vivo. Em 2 Timóteo, Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Tito, o Senhor da renovação. Em Filemão, o amigo mais chegado que um irmão. Em Hebreus, o sumo sacerdote. Em Tiago, o Deus da sabedoria. Em 1 Pedro, bispo das nossas almas. Em 2 de Pedro, o Senhor que livra. Em 1 João, o advogado. Segunda carta de João, o filho amado do Pai. Em terceira carta de João, o Deus do bem. Em Judas, o arcanjo Miguel. E em Apocalipse, o Senhor dos senhores. É muito maravilhoso essas considerações. Agora nós vamos retirar de nosso coração o desejo de estar com Jesus. Anseio por meu mestre. Na madrugada, todos esperam o dia, como a praia espera pelo mar. Nuvens escuras esperam ventanias, e eu desejo meu Jesus encontrar. Como as plantas esperam pelo orvalho, numa florzinha quer pousar o beija-flor, para achar o ninho a ave de galho em galho. Assim desejo encontrar meu Salvador. Como uma noiva espera o seu amado, como um soldado anseia pela paz, na sua pátria quer chegar o exilado. E ao ver meu mestre, minha alma satisfaz. Como o navio almeja chegar no porto, o aluno espera por seu meigo professor, desde que eu vi meu mestre lá no horto, fiquei ansioso por dar-lhe meu amor. Com a mãe desejam ficar as criancinhas, no estábulo ficam os tenros cordeirinhos, no ar gorjeiam milhões de andorinhas, e eu desejo, com o meu mestre, estar juntinho. Obrigada, até a próxima.